Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Guilherme, da WCCA Wilson Cerqueira Consultores Associados, e é um prazer estar aqui com vocês hoje nesse segundo podcast. Fizemos um pouquinho diferente, né, do primeiro, que foi só áudio, agora a gente vai seguir dessa forma aqui nesse formato. Foi até uma ajuda aí da doutora Jaqueline, ela nos deu essa dica. Então, os próximos podcasts que a gente fizer, né, terá essa interação aqui de áudio e vídeo com vocês. A doutora Jaqueline é formada em Direito com pós-graduação em Direito e Negociação Coletiva, milita na área desde 1986 em grande grupo do comércio e varejo e entidades patronais, esteve na magistratura trabalhista por 25 anos e se aposentou como juíza titular de vara. Hoje é consultora da presidência da FEComércio, Rio de Janeiro, em relação do trabalho e direito coletivo preventivo. Bom, e aqui para me ajudar também, vocês podem ver aí, quem está comigo é o João Gasoli. Eu conto com a ajuda dele sempre nas lives aí, sempre que puder eu vou chamá-lo para poder me ajudar. Então, gente, sejam bem-vindos e vamos aí discutir um pouco sobre esse tema aí da improvisação, né, das funções RT. Eu queria pedir para você, doutora Jaqueline, falar um pouquinho aí, discorrer aí o panorama que você vê nesse tema que nós vamos falar. Olá, Guilherme. Olá, João. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite e a confiança de estar aqui falando para vocês. Isso, para mim, é muito importante. Eu queria aqui, dessa fala, que ela se tornasse uma reflexão conjunta de todos nós, né? Só quando a gente fala sobre esse improviso. Não quer dizer que até aqui a gente errou, que daqui para frente a gente vai acertar sempre, nem que sempre estivemos errados e estaremos certos no futuro. Não, eu acho que a relação capital e trabalho, ela pulsa o tempo todo e é por isso a gente precisa repensá-la todo o tempo. Exige isso de nós, né? Então, nosso tema central são as relações do trabalho e, por consequência, os profissionais que atuam nesse espaço, que são os que a gente chama de relações trabalhistas, ou mais carinhosamente de RTs, né? Cuidar da relação de trabalho exige técnica, observação constante, parceria entre diversos setores de um mesmo negócio e preparação específica, que é sobre o que a gente vai falar. Cuidar dessa relação nunca permitiu improviso. Hoje em dia, muito menos ainda, porque elas estão cada vez mais sofisticadas, né? Os mecanismos cada vez mais sofisticados. A relação entre empregado e empregador não está mais resumida à concessão de índice de reajuste uma vez por ano, sempre com a tutela do Estado por trás. Ou era o Estado dizendo qual era o índice que ia reajustar o salário, ou era o Estado determinando pelo judiciário qual é o índice que a gente ia aplicar. Hoje, nós falamos capital e trabalho o ano inteiro, de janeiro a janeiro, sempre com um tema. Não importa mais se é na database, se é fora da database, se é com interesse específico, se é por uma comissão, se é para distribuição de lucros e resultados, há diálogo o ano todo. E é preciso estar preparado para isso, né? Em função disso, que não parece uma tarefa fácil, porque a gente tem que estar o tempo todo impulsionado por isso, quase que é o cão querendo morder o rabo, mas é um impulso que na verdade, estimula, né? Não parece tarefa fácil, não, mas ao mesmo tempo é possível realizar. Com a ajuda de especialistas e muito estudo, interferir positivamente nesse cenário da relação de trabalho é um dever quase que social. O trabalhador, há muito, não é somente uma força de trabalho capaz de produzir, não. O capital e trabalho são geradores de força social, de subsistência, de dignidade humana, ou seja, a estabilidade socioeconômica como um todo. A pandemia trouxe para nós o universo da falta de emprego, trouxe para nós o home office, trouxe para nós algumas realidades, até com a falta de emprego, realidades duras. E a gente vê quanto a sociedade precisa desse mecanismo funcionando para devolver a ela, pelo menos, um pouco mais de equilíbrio. A gente ainda sabe que há muito para fazer, mas é preciso que haja essa relação. A dignidade humana está muito atrelada ao trabalho. Por isso, a necessidade de constante cuidado com o ambiente interno do negócio em si, né? Definir objetivos e políticas internas, zelar pelos gestores, muita atenção em quem se escolhe para ser um gestor. O gestor é quem tem o braço do empregador, é a reprodução da figura do empregador naquele espaço em que ele está atuando.
Pode ser uma unidade, pode ser um setor dentro da indústria, pode ser uma unidade remota, ele é o empregador ali. Né? Reconhecer as lideranças internas, positivas ou negativas, as origens dessas lideranças ali, como é que elas surgiram e por que surgiram, porque geralmente, em regra, tem uma razão. Conhecer as fragilidades e os indicativos dos conflitos internos, mensurar esses conflitos. E aqui abro um parênteses para lembrar, gente, do home office, que a gente falou ainda há pouquinho. O home office trouxe uma novidade. A gente fala em ambiente interno do negócio, a gente pensa sempre numa questão física. Hoje, ambiente interno não é mais um espaço físico, não. Hein? O ambiente interno pode ser virtual. Então, a gente tem impulsionado outra vez por uma questão que não foi por escolha nossa, nós temos que cuidar de mais um espelho dessa situação toda, que é essa relação do home office. Ambiente de trabalho é um conceito abstrato. Ele pode ser virtual e ainda assim ser um ambiente de trabalho. E ele muitas vezes é perigoso porque as pessoas presumem que por ele ser virtual, ele não tem testemunhas. E, com isso, alguns excessos são cometidos, especialmente de alguns gestores com seus subordinados. Esses excessos já geram, hoje em dia, na Justiça Trabalhista, indenizações por danos morais. Então, é preciso ter muito cuidado e não pensar que, quando a gente fala em ambiente de trabalho, nós estamos falando só do ambiente físico, não. O ambiente virtual também é um ambiente de trabalho. É ali que a relação capital e trabalho se relacionam. Então, é preciso tomar cuidado com isso, né? Esse tema, mas também é um tema que eu acho que a gente tem que fazer numa outra hora aqui, porque ele exige um contexto todo especializado, mas a gente um dia pode falar disso. Com certeza, Jaqueline. Se me permite uma pergunta, né, nesse espaço que você acabou de nos deixar, até o momento, pela sua exposição, nós então podemos afirmar que o profissional das relações trabalhistas ele precisa adequar-se às mudanças constantes e se qualificar mais? João, para lidar com esses vetores todos e suas variáveis, deve estar capacitado o profissional das relações de trabalho cada vez mais. Né? Se a gente diz aqui que tem que afastar o improviso, eu diria mais, que é afastar o improviso e se aproximar cada vez mais da técnica, do cuidado com esse profissional. Né? Mas quem é esse profissional de RT? Né? Que pessoa é essa, né? E é uma pessoa que vai fazer a análise e até, em muitos casos, vai fazer a sugestão da prevenção de conflitos coletivos. Né? Por isso a importância dele é um perfil muito plural, é uma pessoa muito importante dentro de um negócio para ele se desenvolver e andar com uma vida interna saudável. E esse trato não é só entre capital e trabalho, às vezes tem influência nos sindicatos, não só representantes de trabalhadores ou até mesmo de empregadores. Né? Às vezes o conflito é interno entre o capital e seus representantes, pode estar aí também, mas é preciso ter um cuidado com isso também. E quem é o profissional de RT, que muitas vezes ele é um analista e ele muitas vezes é também um negociador, né? Ele é uma pessoa que está designada para representar interesses com a finalidade de contribuir para uma solução de um conflito pontual ou para sugerir ou fixar regras de convivência. Essas regras de convivência podem ser regras tanto de caráter econômico quanto de caráter social. Né? Podem ser regras que durem várias convenções coletivas ou sejam regras econômicas que durarão, em regra, por 12 meses. Mas, de qualquer maneira, ele lida com todos esses assuntos de uma vez só. Então, esse profissional tem que ter muita clareza do que o negócio, o que a empresa espera dele, né? E o que ele pode contribuir para esse resultado positivo. Essa clareza de discurso tem que começar exatamente daí, porque senão os erros vão se acumular, só vão se acumular durante o tempo. Né? Ele tem que saber qual é a missão que ele tem que cumprir, a quem ele representa, o que quer quem ele representa, ele pode exatamente ponderar se esse querer é possível ou impossível, o que caminhos deve tomar, tudo isso tem que estar no conhecimento dele. E ele tem que carregar um conjunto de talentos. Em primeiro lugar, uma escuta eficientíssima, né?
capacidade de observação, criatividade, informação, plasticidade, que é um termo aqui que a gente mais na frente vai falar sobre ele, boa comunicação, credibilidade e resistência à pressão. É quase uma pessoa perfeita, aquela que não existe. Não que ele não possa se desviar desses talentos em algum momento, não é isso não, mas isso aí tem que ser uma base sólida nele. Pode, em determinado momento, ele não conseguir praticar por uma questão ou outra, mas esse conjunto tem que estar presente nessa pessoa, né? A negociação não é um ato, ele é um processo e que dá lugar a tudo isso. Legal. Ou seja, né, a qualificação é muito importante, mas além da qualificação, estudo, a necessidade de absorver informações, ele tem que ter algumas características, como você mesmo acabou de dizer, né? E eu achei excelente suas colocações. Aproveitando, então, mais uma questão, se me permite, né, sobre essas últimas observações a respeito dos talentos que esse profissional deve ter, né? Para que possa se antecipar a elementos de conflito que possam interferir no negócio. Dessas já citadas, de todos esses talentos que você já citou, você também entende que ouvir e observar seriam também um talento necessário a ser desenvolvido? Claro, mas é óbvio, João, e eu acho que são os alicerces, né? Essa escuta ativa, que muita gente chama de escuta ativa do profissional de relações do trabalho, é ele, em primeiro lugar, não fazer nenhuma restrição ao discurso que ele vai receber, né? Tentar esgotar esse discurso de todos os pontos, entender todas as falas, todas as intenções que constam nesse, até reperguntar, até que ele tenha certeza do que pensa o seu, entre aspas, oponente, para ele conseguir se aproximar do final do conflito, né? Porque o conflito começa com a presunção de que duas partes têm desejos em princípio, ainda não aceitos pela outra. Isso pode discorrer de forma fácil e pode não discorrer de forma tão fácil. Então, é preciso que ele tenha absoluta certeza e controle do que espera, do que pretende o seu oponente. Isso só com uma escuta ativa, né? Tem que fazer uma constante leitura de gestos, de falas, de movimentos que possam interferir nesse processo de relacionamento ou nesse processo de negociação. Isso aí, às vezes, a tela não é muito eficiente para nós, mas a gente tem que aprender a fazer essas leituras mais sutilmente, e pode até incorrer mais em erro, porque o afastamento físico dificulta um bocado a discorrer sobre essa necessidade, né? Tem que ter criatividade na solução dos conflitos. Gente, haja criatividade, porque às vezes a solução da lei não é o suficiente, a solução da pretensão também não pode acontecer, e a gente precisa ter criatividade para achar sempre uma solução e que ainda mais traga segurança jurídica, não só àquele que te outorgou os poderes para estar ali negociando, como para outra parte, porque também não é interesse nosso que a outra parte seja lançada aos leões, porque ela vai estar com a gente aí daqui a pouco, de novo, daqui a 15 minutos, daqui a um mês, daqui a uma semana, então todos têm que sair daquela mesa com uma segurança jurídica, né? Uma segurança jurídica e segurança do que for contratado ali coletivamente. Precisa de muita informação, fundação de ordem econômica, informação de ordem econômica, informação jurídica, informação do ambiente interno, de suas lideranças. Ele é uma caixa de informações que ele coloca disponível para esse processo todo o tempo, né? A plasticidade, que foi, eu dou esse nome por falta de não ter achado um nome melhor, mas estou aqui, João, aberta a sugestões. Algumas pessoas podiam dizer que é empatia, se colocar no lugar do outro, mas não é somente se colocar no lugar do outro, não. É se colocar no lugar do outro para entender, às vezes, as dificuldades que este oponente tem, para a gente tentar ajudar a tirar esses obstáculos para uma solução final agradável. E isso muitas vezes acontece. Às vezes o oponente está sob pressão, a gente não está, mas o oponente está sob pressão. E ele, sob pressão, tem dificuldade de enxergar alguns caminhos. Então, essa plasticidade é pular um instantinho de lado de mesa, isso é, claro, hipoteticamente, né? Mas entender o que passa o outro para tentar tirar da mesa aquela questão que está impedindo do fechamento de um acerto, de um
não necessariamente de um acordo ou de um documento, mas para botar fim àquele conflito que naquele momento está posto para solução, né? Boa comunicação, resistência à pressão, são qualidades que fazem por si só. Resistência à pressão é uma coisa que a gente ganha com o tempo, né? É preciso maturidade para isso, mas a gente consegue. E eu acho que a maior riqueza desse profissional é a credibilidade. É o que ele tem, que ele não pode colocar em risco, vender, doar, alugar, ele não pode fazer nenhum tipo de negócio com a credibilidade que ele tem. Ou seja, ele tem que ser sempre coerente entre a sua fala, os seus atos e o que ele busca numa mesa de negociação, o que ele busca num ambiente de negócio para evitar conflitos futuros coletivos ou dar fim a conflitos presentes. Muito bem, muito bem. Jaqueline, assim, para finalizar, né, hoje eu recebi uma mensagem de um grupo que eu participo de relações trabalhistas, é um grupo bastante atuante, né, tem muitas informações, e nessa mensagem vinha uma fala, né, uma frase, né, de Johann Goe, né, que diz o seguinte, né, que falar é uma necessidade, mas ouvir é uma arte, né? Então, eu acho que o resumo disso tudo que você acabou de nos dizer aqui, primeiro, assim, eu fiquei muito mais ouvindo e aprendendo com você, e falei pouco porque você foi perfeita nas suas colocações, nas suas informações. E trazendo para a realidade do profissional de relações trabalhistas, né? Aquele profissional de relações trabalhistas que não sabe ouvir e que, infelizmente, fala mais do que ouve, caem nessa questão que você nos trouxe aqui, nos trouxe nesse momento, que é o quê? Aquela pessoa que fica a todo momento tentando fazer com que as situações sejam resolvidas de maneira, não da forma como você colocou muito bem aqui, ou seja, de formas assim que as pessoas precisam ter os seus talentos específicos, tem que estudar bastante, tem que buscar bastante informação, tem que fazer leitura disso tudo que você falou. Então, mais uma vez, de minha parte, só tenho a agradecer. Volto para o Guilherme, volto para você, Jaqueline, se você tem mais algum comentário a ser feito. Da minha parte, assim, achei sensacional. Muito obrigado pela sua explanação e aprendi bastante hoje contigo mais uma vez. Olha, que eu duvido um pouco disso, viu, João? Porque eu é que aprendi muito e aprendo muito com você. Mas eu quero mais uma vez agradecer a WCCA por esse convite. É um prazer imenso. E a minha vida nessa área enriqueceu profundamente e enriquece todos os dias em que eu tenho contato com esse grupo, que hoje em dia é mais um espaço preenchido no meu coração, porque é de gente não só que tem um enorme conhecimento sobre tudo isso, mas que trata isso com muito carinho e respeito, e eu admiro isso demais. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos. Eu queria fazer uma pergunta saideira, de surpresa, para me ajudar aqui nas minhas investigações que eu ando fazendo aí no mundo sindical e trabalhista. Se fosse para você escolher nos próximos 2, 3 anos aí, que vindouros, né? O que você gostaria de ver nas relações sindicais e trabalhistas aí no futuro, nesse período aí de 2, 3 anos? Eu gostaria de ver partes mais maduras e o judiciário mais fora dessas relações. O meu sonho de consumo é que empregados e empregadores possam dar solução aos seus conflitos sem precisar do Estado de uma forma geral, entendeu? Nem para conciliar, nem nada, que saibam compor as suas mesas de negociação com maturidade, entendendo essa interdependência, né? Não há melhores nem piores, são apenas dependentes um do outro. E sem essa velha, para mim, ultrapassada oposição agressiva, sabe? Eu acho que a gente pode buscar direitos e melhorias e tudo, mas com muita decência. Meu sonho de consumo é ver a relação capital e trabalho conseguindo transitar pelo mundo o tempo todo sem precisar do judiciário. É o que eu espero. E tento trabalhar para isso. Vamos ver se a gente consegue. Que bom, que bom. Doutora Jaqueline, eu queria agradecer imensamente mesmo a sua participação. Estamos aí juntos há uns anos e toda vez que eu te chamo, você sempre solícita, né? Sempre agradável, querendo ajudar. Então, realmente queria agradecer a sua participação. Muito obrigado.
Quero agradecer o João aí pelas perguntas também, que ajudou a esclarecer bastante. E aqui com a gente, para essa transmissão sair da forma que está sendo feita aqui com vocês, a gente está usando a equipe aí da Globocine, o Paulo Harrison, né, que está ajudando a gente. No final a gente vai deixar aí um telefone e um e-mail dele, que se vocês quiserem o trabalho dele aí também para poder fazer a divulgação do trabalho de vocês, fiquem à vontade. Gente, muito obrigado aí por esse segundo podcast. Acho que nós fizemos ele muito bem feito, viu, João? Acertamos. A doutora Jaqueline é um amor mesmo. E vamos estudar outros temas aí com ela aí futuro para a gente fazer no podcast. Será um prazer. Um abraço, conte sempre comigo, sempre à disposição. Abraço grande, gente. Até mais. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.